Uma atividade que todos nós já nos deparamos em algum momento é como descobrir padrões em uma base de dados. Seja um trabalho da gente mais acadêmico, como cientista social, sociólogo, cientista político, enfim, seja num trabalho mais assim ligado a corporações, instituições, como no meu caso de gestor governamental. Então imagine que você tem uma base de dados como essa que está aparecendo aí na tela e você quer descobrir padrões, ou seja, você quer descobrir associações entre os valores das colunas. Então, será que um candidato que se candidata a deputado estadual por um partido isolado, ele tem algum perfil de estado civil? Tende a ser casado, divorciado, solteiro? Será que ele tem algum padrão de raça-cor? Será que ele tem algum padrão de ocupação, de gênero e por aí vai? As bases de dados, muitas vezes, elas são grandes, quando a gente analisa, né, tanto em ciência política quanto política pública, e elas tendem a ter um número aí razoável de colunas. Essa base que a gente está vendo é do Tribunal Superior Eleitoral e ela traz o perfil aí das pessoas que se candidataram a cargos eletivos em Pernambuco na última eleição 2022, certo? Então, como elas têm um número aí razoável de colunas, buscar padrões aqui não é trivial, porque a gente está dentro de um sistema que se multiplica. Então, se eu tenho aqui em agremiação três valores, e aqui eu tenho 185 municípios, eu vou multiplicando isso e o número de casos possíveis ele se torna muito grande. Então, para isso, a gente pode fazer um bom uso de aprendizagem de máquina. Existe uma técnica em aprendizagem de máquina, que é uma técnica não supervisionada, ou seja, você não passa aí um gabarito para a máquina aprender, que é a regra de associação. Um dos textos básicos de regra de associação, das primeiras vezes aí que ela foi proposta, é esse texto do Agraham e Mielewski em Swami de 1993. Então, é uma técnica aí razoavelmente recente, mas que tem muita utilização, tem muita literatura disponível se você quiser checar, e dentro do R você tem um número de pacotes aí interessante para fazer as aplicações. A gente pode definir regra de associação a priori como a criação dessas regras, né, de associação de itens, ou seja, de valores ali das colunas, valores que os fatores nas colunas, as categorias na coluna podem assumir, que são frequentes, que têm ocorrência frequente em grupo, que a gente pode chamar de conjunto de item e ou item set. Então vamos dizer que gênero ali masculino e ocupação outros acontece com frequência, então elas formam o item set. A máquina ela vai buscar usando aí uma função que chama mínimo support threshold, ou limite mínimo de ocorrência. Então a gente vai informar para a máquina, mesmo a gente estando numa aprendizagem não supervisionada, a gente tem que passar algumas orientações, alguns parâmetros, qual é o suporte mínimo de ocorrência que a gente quer. Por que essa ideia? Porque a gente não quer que a máquina aprenda regras que elas são muito rarefeitas nos dados, que elas não têm uma ocorrência muito legal. A saída desse algoritmo é uma lista de regras, que a gente vai ver que pode fazer algumas coisas com elas, e essas regras elas representam o que a máquina aprendeu sobre os padrões nos dados, certo? E o requisito de regra de associação a priori é que os atributos precisam ser categóricos, mas a gente vai ver que é super simples, super fácil de resolver isso no R. E é uma ideia que a gente, ciência política, já está acostumado bastante em ciências sociais e tal, que é, por exemplo, transformar a idade em faixa etária e por aí vai. São coisas que a gente já faz nas nossas surveys, na nossa análise de dados. Então, como é que funciona? De forma interativa, ou seja, aí em repetições, o algoritmo ele vai fazendo uma atividade de busca. Ele vai buscando esses conjuntos de dados, esses itens sets, que eles ocorrem juntos e de forma frequente. Em cada iteração, os itens sets eles são mantidos se a frequência de ocorrência for maior ou igual que o limite que a gente estabeleceu, senão eles são jogados fora, certo? E a partir desses conjuntos, as regras elas são criadas nesse formato que a gente está vendo aí embaixo, ou seja, no formato em que eu vou ter na esquerda o início dessa regra, posso ter aí um, dois, mais de um item nesse conjuntinho, e na direita, vamos dizer assim, o fim dessa regra. É como se fosse estivesse no mapa, e você tem um ponto de início, você tem um ponto de chegada, certo? Então aí a gente está vendo uma associação, uma regra que foi minerada, que é uma relação entre o candidato ou a candidata ter ocupação ou outros, uma ocupação que não está bem definida, e ela concorrer por um partido isolado, ok? Existem alguns conceitos em regra de associação que são importantes, eu vou dar uma geral neles agora, se você tiver dificuldade depois para entender o código, volta nessa parte do vídeo, tá? Mas quando a gente mostrar no RStudio, vai ficar mais claro para vocês, porque vocês vão ver de forma prática.
Então, o primeiro é o suporte, que é a base da regra de associação, que é quantas vezes aquela regra acontece. Então, essa regra que a gente viu aqui, quantas vezes ela acontece na base de dados como um todo? 10%, 20%, por aí vai. A gente tem o suporte, que é a definição formal, é quantas vezes a regra acontece em relação com o seu antecedente, mas a gente pode interpretar como a chance da regra ela tá certa. Então, eu não posso olhar apenas o suporte, ou seja, o quanto essa regra aqui acontece. Eu tenho que olhar como se eu estivesse aqui setando, né, criando um subconjunto, apenas para a ocupação outros, que é o que está na esquerda, que é o meu ponto de partida. Quantas vezes, qual é a frequência que eu tenho um partido isolado? Então, toda vez que eu tenho outros, quantas vezes é partido isolado? 70%, 80%? Então, essa é a chance, é a confiança que eu tenho de que quando eu encontrar um candidato, uma candidata com ocupação outros, ele vai estar por um partido isolado. O LIFT, ele relaciona a probabilidade dos itens acontecerem juntos com a probabilidade deles acontecerem separados. Então, se você já trabalhou com alguma outra medida de associação, como, por exemplo, correlação, Q quadrado, índice de informação máxima, KDE, por aí vai, você sabe que nesse tipo de técnica sempre existe uma medida para tentar entender e estimar se a associação ela é positiva, negativa e tal. Se o lift for 1 ou ao redor de 1, esses itens eles não têm uma associação, ou seja, a chance que está no numerador deles acontecerem juntos é igual à chance deles acontecerem separados. Se o lift for menor do que 1, eu tenho um denominador maior, ou seja, a chance deles acontecerem separados é maior. Portanto, eu não tenho uma associação positiva, já que é mais frequente que eles aconteçam separados do que juntos. Quando o lift é maior do que 1, quer dizer que o meu numerador, que é a chance deles acontecerem juntos, é maior. Então, um lift maior do que 1, esse lift ele mostra que existe uma associação positiva, é mais frequente que eles aconteçam juntos. Por fim, eu tenho uma cobertura, que mede a porcentagem de vezes que o antecedente ocorre, ou seja, na base de dados, qual é a porcentagem de vezes que eu tenho a ocupação outros? Outros ocorrendo sozinho, qual é a porcentagem? Beleza? Então, esses são os conceitos principais. Vamos agora para a máquina, vamos agora para o RStudio, para a gente entender bem direitinho aí a aplicação disso. Bom, então eu estou aqui no RStudio, já construí algumas coisas, vocês veem que está povoado aqui meu ambiente. A gente vai primeiro carregar os pacotes, então se você ainda não viu aí esse processo, dá uma olhada, tem um vídeo específico aí no canal. Então a gente vai carregar alguns grupos de pacotes, de ETL, o Data Table de Playar, de Machine Learning o Carrot, que é um pacote geral que a gente utiliza para algumas atividades. Para a regra de associação, a gente vai carregar a família do RUles, que são pacotes do R para visualizar e criar essas regras. E para fazer uma tabelinha mais bonita, mais organizada das regras, a gente vai carregar esse pacote Reactable. De tabela é o que eu mais gosto. Então, primeiro eu vou puxar a base de dados Candidatos PE 2022, eu vou puxar do meu próprio desktop, tá? Usando a função fread. E aqui tem duas coisas importantes. Como a regra de associação ela trabalha com dados categóricos, é muito importante você acertar o encoding, tá? Para o dado não ficar errado, com símbolos estranhos e tal. No caso, é late1, normalmente os encodes que a gente usa, né, para bases com acento em português e tal, é late1 ou TF8. E aqui a parte mais importante, colocar string as factor, para as colunas que são texto, elas já virem no jeito para a gente conseguir utilizá-las como categorias. Então, criei a base de dados e agora eu vou filtrar apenas deputados estaduais, só para vocês terem uma noção aí do recorte, e puxar as variáveis de perfil. Então, com a base candidatos PE 2022, que é a base completa, eu vou filtrar o cargo deputado estadual e eu vou selecionar apenas as variáveis de perfil. Agremiação, município, idade, gênero, grau de instrução, estado civil, raça, cor e ocupação, ok? Aqui eu vou usar o Glimpse para dar uma olhada para ver se o meu dado já está filé. Então eu tenho 613 linhas e 8 colunas, mas tem um dado aqui, ó, idade, que está como número, né? Como um inteiro. Então eu preciso modificar isso. Mas também percebam que o nome das colunas está grande e tal, ele está correto, porque eu tenho aqui, ó,
bem direitinho. Tipo, agremiação, nome, município, ele está bem descrito, mas para a gente analisar ele mais fácil aqui, eu vou resumir esses nomes. Então eu vou usar a função names para passar nomes mais simples e tal, para nossa base de dados. Agora eu vou discretizar a variável numérica. Então, na base estaduais PE 2022, eu identifico aqui ó, que a coluna é a 3, que é a que está em inteiros, e eu vou usar a função discretizeDF, que é do pacote arrows. Então eu vou discretizar isso aqui. Vocês vão poder observar, vou dar um glimpse, que aquilo que era número virou faixas, 42 a 53, 18 a 42 e por aí vai. Hugo, como é que ele cria essa faixa? Ele tenta botar o mesmo número de casos em cada uma delas, ok? Existem outros parâmetros para você discretizar, usando, por exemplo, quartil, por aí vai. Depois vocês podem dar uma olhadinha na função, ela é bem útil, bem interessante. Vamos finalmente minerar as nossas regras. Então eu vou usar aqui o a priori, é a nossa função de mineração. Então, novamente, é uma mineração, né? É uma aprendizagem de máquina não supervisionada, então não estou passando um gabarito, uma classe, uma variável de saída, variável dependente, enfim. Eu estou chamando aqui a base de dados que a gente acabou de criar e eu estou passando uma lista de parâmetros. Então, como eu estou minerando a base toda, eu só vou querer um suporte, a gente viu, né? O conceito de suporte é a frequência que essa regra aparece nos dados de 20%. Eu não quero regras que são muito rarefeitas, que têm uma presença pequena na base de dados, eu vou querer confiança de 50%, porque eu quero regras que elas estejam aí, né, acertando, descrevendo os dados pelo menos 50% das vezes. Eu não vou querer regras unitárias, ou seja, que tenha apenas um item no conjunto, eu vou querer que tenha pelo menos dois, e eu vou botar no máximo 5 para ele não sair aprendendo aquelas regras extensas que terminam ficando um pouquinho confusas. Então, aqui ele conta para a gente o processo das iterações, né, que ele fez. Então, primeiro ele achou 122 regras que atendiam ao número de confiança mínimo, aí depois ele foi fazendo testes e tal para criar as regras com os parâmetros que a gente passou para ele, beleza? Que a gente passou para a máquina. Aqui, gente, a gente vai fazer algumas limpezas que elas são comuns em regras para a gente estar organizada e ela ficar mais no jeito para a gente utilizar, beleza? Primeiro aqui a gente vai usar a função quality, então quando a gente usa essa função, a gente está pegando justamente os parâmetros, aqueles conceitos que a gente viu na parte teórica. Então, quando eu dou o quality aqui, ele vai trazer apenas suporte, confiança, cobertura, lift e a contagem. E eu vou arredondar isso. Veja que está com muitas casas decimais, eu vou trazer para 3, usando a função round, ok? Depois eu vou fazer uma coisa aqui que é organizar a base de dados pelo lift. O lift é a medida resumo da associação. Então, por ela relacionar, inclusive, suporte e cobertura, ela é a medida resumo. Então, para as regras ficarem mais fáceis de interpretar, vejam que elas estão numa ordem aqui, provavelmente alfabética ou de aprendizagem da máquina, eu vou ordenar pelo lift, certo? Para ficar mais fácil da gente resgatar depois. E por fim, eu vou fazer uma coisa aqui que é bem importante, está em regra de associação, que é tirar a redundância. Então, eu vou usar a função isRedundant para tirar isso. O que é uma regra redundante, Hugo? Veja, imagine que a máquina aprende uma regra aqui dizendo que todas as pessoas brancas e com mais de 60 anos têm ensino superior. E depois ela aprende uma segunda regra dizendo que todas as pessoas brancas do sexo masculino têm curso superior. Percebam que da regra 1 eu já deduzo a segunda, então essa regra é redundante. A gente precisa tirar para no final a gente não ter essas regras atrapalhando. Só para vocês terem uma ideia do que enxugou, eu vou mostrar a regra original. Então a gente tem 47 regras e eu vou mostrar a quantidade de regras retiradas as redundâncias, a gente desceu para 41. Agora a gente pode fazer uma coisa bem interessante, que é inspecionar as regras aqui na linha 45. Então inspeciona as regras, mas vejo que não está no formato tão amigável, mas eu consigo ver aqui ó, quem é o antecedente aqui, LHS, quem é que vem depois, o suporte, a confiança, a cobertura, mas fica um pouco difícil de analisar assim, não está interativo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar as nossas regras num data frame. Então eu vou resgatar aqui, ó, numa coluna LHS, o que tem no LHS da regra que eu treinei, já resumida, tá tirada de redundância. Vou colocar no RHS o que está no RHS, ou seja, do lado direito, e vou usar o que a gente já aprendeu, a função aí quality, que você também pode chamar com esse arroba, já que é uma coisa que está dentro do objeto de regras, beleza? E vou criar o nosso data frame. Uma vez que eu crio o data frame, ele vai estar aqui para mim, ó, tá vendo?
Bem legal, todo organizadinho, já é um avanço. E eu vou usar a função Reactable para deixar esse filé, deixar isso já de uma forma aí bem apresentada. Então a função Reactable eu vou chamar a base de dados e eu vou criar uma coisa interessante, você já deve ter visto aí um data viz, um storytelling disso, que eu vou usar aqui, ó, data bars. O que é data bars? É quando dentro da minha tabela eu crio essas barrinhas aqui, ó, que elas ficam mostrando, unindo a representação numérica com a representação gráfica. Para ser mostrado todos os casos numa página só, eu vou botar aqui, ó, pagination igual a false. Então, quando eu chamo o Reactable, vocês veem que demora um pouquinho, porque ele está construindo uma tabela bem bonita, bem interativa, que ali aqui, ó, gráficos a números, representação gráfica a numérica. Ele criou aqui embaixo e vocês vão agora ver que ela fica realmente bem interessante. Então, vejo que eu tenho aqui uma barrinha indicando o quão grande é esse suporte, e eu posso fazer aqui, ó, organizações. Então, eu posso botar a primeira de maior suporte, vejo que a barrinha fica cheia. Posso botar a primeira de maior lift, a de menor, a de maior incidência aqui, maior contagem, né? E por aí vai, beleza? Então fica uma tabela mais organizadinha das nossas regras. E eu tenho representações gráficas também mais complexas disso. A primeira que a gente vai ver aqui, ó, é a de coordenadas, beleza? Então a gente vai fazer um gráfico aqui de coordenadas. Vocês vão entender bem o que é que ele chama desse jeito. Então está aqui o nosso gráfico. Por que tem esse nome? Porque é como se eu tivesse realmente com coordenadas de um mapa. Então vamos dizer, se eu sair, aqui, ó, deixa só ele carregar. Se eu sair de raça parda, que caminhos eu tenho? Bom, de raça parda eu posso chegar aqui, ó, em partido isolado. Quanto mais escurinha a seta, maior o lift. Eu posso sair de raça parda e chegar aqui, ó, em gênero masculino. Eu posso sair de raça parda e chegar aqui em estado civil casado. E saindo de casado eu tenho outros caminhos. Então eu vou conectando valores de saída e de entrada dessas coisas, tá? Até como se fosse um mapa e um sisteminha de coordenadas mesmo. Também tem outro gráfico bem interessante que é esse daqui, ó, que eu vou usar o método grouped para mostrar as regras de maneira agrupada. Se você já estudou correlação, isso é semelhante a um core plot, certo? Qual é a vantagem de regra da associação? Então tem um texto muito legal, gosto bastante, que é Aprendizagem de Máquina para a Sociologia, que os autores vão dizer que uma das vantagens da aprendizagem de máquina é que ela ajuda a gente a sair do sistema linear e a usar o dado na sua integridade maior. Então percebam que aqui a gente tem, talvez não dê para vocês verem, vou forçar aqui a tela ao máximo, a gente está olhando os itens, ou seja, os valores dentro dos dados, e não apenas uma correlação entre eles. Então não vai dar para vocês verem também, tão bem agora, mas quando vocês fizerem vai ficar legal. Então aqui, ó, quando eu tenho raça branca, eu tenho 3 regras que se relacionam a regras aqui no X. Então eu consigo mapear o caminho todo da regra. Quando eu tenho idade 18 a 42 ou essa idade aqui, eu vou ter 4 regras associadas a isso. E aqui no RHS, que é o nosso eixo X, Y, desculpa, vocês vão ter a relação entre essas regras. Quando vocês fizerem na máquina de vocês, vocês vão ver que vai ficar bem interessante, bem legal. E agora, para mostrar outra alternativa, eu não preciso setar, filtrar esse dado de partida com o dplyr ou com outra técnica. Eu posso aqui, ó, já na aprendizagem das regras, dizer que eu quero, por exemplo, partir de um ponto. Eu quero aprender as regras que partem de um ponto. Por exemplo, se você estiver fazendo estudo de raça, então, vamos analisar as regras, os padrões de dados apenas para raça branca. Então, eu posso botar aqui, ó, para aprender as regras que saem de raça branca, e em default eu boto RHS, eu quero dizer que vão para qualquer lugar. Eu poderia inverter isso aqui, botar RHS e botar aqui LHS, e eu aprenderia todas as regras de associação que chegam na raça branca, ok? Então, vamos aqui, ó, rodar, a máquina vai aprender. A gente vai fazer o mesmo processo, ó, lá em cima. A gente só não vai tirar as redundantes, porque como a gente setou o ponto de partida, provavelmente vai ter poucas regras. A gente vai gerar a tabelinha, agora vai gerar a tabela, bonitinha aqui, ó. Então veja que ela fica bem interessante, só aprendeu 7 regras, eu novamente posso organizar por cobertura, por lift, enfim, da maneira que eu quiser, e mostrar a vocês um plot de coordenadas dessas regras, só para vocês entenderem que o que a gente fez lá em cima, aqui embaixo funciona também. E veja que interessante. Então, saindo de raça branca, Hugo, por que está tudo aqui embaixo? Porque eu setei o início da regra. Eu chego em vários pontos diferentes, mas eu chego com intensidades diferentes. Então, o que é que tem um lift baixo? A cor aqui, ó, quando ela vai ficando para o branquinho, é porque o lift está abaixo de 1, ou seja, é mais comum que isso aconteça separado do que junto.
Saindo de raça branca, eu chego em Casado, eu chego em Recife, e aqui em cima tem os itens, né, que formam o meu conjunto de itens que eu chego com um lift alto, ou seja, com associação positiva. É mais frequente que isso aconteça junto do que separado. Então a gente vê uma associação forte entre branco e ensino superior, entre branco e uma idade aí mais avançada e por aí vai. Beleza, gente? Então é isso, regras de associação. Eu espero que ajude vocês a analisar as bases de dados e lembre-se sempre que essas técnicas elas podem sim e devem ser aplicadas à base de dados de ciências humanas, ciências sociais. Inclusive esse vídeo ele mostra uma aplicação no tipo de base de dados famosa que a gente usa bastante aí em ciência política. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí que ajuda bastante. Um abraço.